Hoje em dia, a TV praticamente faz parte de nossas vidas, sejam no celular, sejam em casa, enfim, do modo geral fazem parte de todo o nosso cotidiano. Aliás, fazem parte de nossas vidas em um todo, há quase 100 anos, logicamente, em modo geral falando, de nossos familiares no passado, enfim. Mas você sabe como começou isso tudo? Pois é isso que eu vou lhe mostrar agora, após a vinheta. Fala pessoal, eu sou Rafael Gama e você está no canal Gama Alternativos. Atualmente, nesse ano de 2021, temos TVs de 4K, 6K, 8K e também talvez possa vir mais por aí com mais resolução de qualidade. Também temos no celular, no tablet, enfim. Eu falei quase 100 anos, mas na verdade é mais do que isso. Por quê? Porque o primeiro projeto de fato que deu origem a isso tudo foi há mais de 100 anos, mais precisamente no ano de 1897. Neste ano surgiu o chamado CRT, que significa tubos de raios catódicos. Carlos Ferdinand Braun foi o responsável pela descoberta, que possibilitou imagens criadas a partir de um encontro de feixes de elétrons com uma superfície fosforescente. Foi o que precisava para ser criado o primeiro projeto de TV no mundo. Oficialmente, a primeira demonstração do aparelho ocorreu no ano de 1926, quando o engenheiro escocês John Logie Baird, que viveu no ano de 1888 a 1946, apresentou a televisão mecânica aos cientistas da Academia Britânica. Ele foi um dos primeiros a se perguntar como seria transmitir imagens através de ondas de rádio. Pulando um pouquinho no tempo, lá no ano de 1936, o seu modelo de televisão mecânica foi adotado pela BBC e se tornou um dos primeiros a ser utilizado. Igualmente, também conseguiu realizar uma transmissão em cores. Porém, no ano seguinte, em 1937, a BBC resolve trocar o sistema e passa a utilizar a tecnologia da empresa Marconi MI. Essa decisão deixou Baird muito abalado, o que explicou o seu esquecimento na história da televisão. Voltando no tempo de novo, de 1926 e indo para 1927, nos Estados Unidos, Phil Taylor Farnsworth, que viveu entre 1906 e 1971, aproveitou as pesquisas e a criação do tubo de raios catódicos, essa criação, como falei, no ano de 1897, para obter transmissão de imagens via eletrônica. Ao longo da década de 30, em várias férias científicas, entre os anos de 1938 a 1951, após grandes desentendimentos com grandes empresas do setor, como Philco e RCA, ele fundaria a sua própria companhia de rádio e televisão. Seguindo o passo da televisão mecânica, o engenheiro sueco Ernst Alexandersson, que viveu no ano de 1878 a 1975, se afastaria deste modelo por julgá-lo pouco prático. Assim, continuaria a sua pesquisa e conseguiu provar a transmissão de televisão sem a necessidade de cabos. No dia 13 de janeiro de 1928, Alexandersson fez a primeira demonstração pública de sua televisão no Proctor's Theatre, em Nova York. Essa televisão tinha um modelo para a época até revolucionário, com 24 linhas. Só para você ter uma ideia, atualmente uma TV tem 2.160 linhas em UHD, só para você ter uma ideia mais ou menos. E também, para deixar detalhado, tivemos outros cientistas que também contribuíram para a TV chegar ao que é hoje, como Klaus Landsberg, que era um engenheiro alemão, nascido em 1916, falecido em 1956. Tivemos o inventor polonês Paul Julius Gottlieb Nipukow,
nascido em 1860, falecido em 1940. Também tivemos o engenheiro francês Maurice Leblanc, nascido em 1857, falecido em 1923. Agora, voltando um pouco no tempo, chegando no ano de 1931, o engenheiro russo Vladimir Zworykin criou pela fabricante RCA o protótipo final do tubo de transmissão que se tornou a base para a produção de televisores por várias décadas. Já no ano seguinte, a RCA passou a produzir televisores de tubos de raios catódicos nas suas fábricas. Só para frisar, parece brincadeira, mas essa tecnologia de raios catódicos, criado lá em 1897 para os televisores, foi o que nós usamos até o final dos anos de 1990, quando começaram a chegar as TVs de plasma. Durante muitos anos, a TV foi considerada coisa de rico mesmo, porque, para você ter uma ideia, no Reino Unido, nos anos 30, apenas, basicamente, mais ou menos 3 mil famílias tinham TV, que na época era coisa cara mesmo. Quem é mais antigo aqui de idade, tem 38 anos para cima mais ou menos, já deve ter ouvido ou até ter tido uma TV da marca Telefunk. Pois é, pois essa empresa, no ano de 1934, que é alemã, passou também a entrar no mercado de produção de televisores. Essa empresa, logicamente, passou a produzir televisores no modo de raios catódicos, ou seja, de tubão que conhecemos até o final dos anos 90. Pois bem, e foi na Alemanha que ocorreu a primeira transmissão de TV no mundo, no ano de 1935. E no ano seguinte, em 1936, os Jogos Olímpicos de Berlim também foram transmitidos pela televisão. Após esse fato, muitas empresas de televisão passaram a surgir no mundo inteiro. A BBC inglesa, que até então era um canal somente de rádio, também passou a entrar no mercado de transmissão de TV no ano de 1936, com uma resolução de 240 linhas, que para a época era o HD top, que foi aquela tecnologia criada pelo escocês John Bardi. No ano de 1937, foi a vez da CBS criar o seu próprio canal de televisão nos Estados Unidos. Nessa época, como não existia sistema de gravação, todos os programas eram transmitidos ao vivo. Apesar do rápido crescimento de canais de TV e também de produção de televisores, com a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, tudo isso teve que frear. Até a BBC também teve que frear as suas atividades entre 1939 e 1946. Mas, de toda forma, também, depois disso, apareceu o novo padrão de TV, de imagem melhor falando, que é o chamado o NTSC, que era um padrão para a época muito boa, de 480 linhas, que melhoraria tanto a imagem quanto também o áudio. Só que tinha um detalhe, nessa época as TVs tinham no máximo 12 polegadas, ou seja, era uma qualidade extrema para pouco tamanho de TV. Mas logicamente não é comparado como hoje, que temos 75 polegadas, 80, vários, enfim. Agora, você sabe quem apareceu no final da década dessa que eu estou falando? Sim, a TV a cabo. Em Oregon, os sinais de TV a cabo não chegavam com tanta qualidade como conhecemos hoje, por conta de questão geográfica, montanhosas, enfim. E também naquela época, logicamente, não existia ainda TV via satélite. A TV era apenas no modo de transmissão via antenas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a televisão ficou mais popular na parte da Europa e também principalmente nos Estados Unidos. No ano de 1946 foi criado o primeiro seriado de TV de ficção científica da história, chamado Prim White Progress,
que a transmissão era feita em preto e branco. Mas apesar da popularização da TV no mundo inteiro, principalmente Europa e Estados Unidos, ainda não havia chegado aqui no Brasil. No ano de 1948, algumas transmissões experimentais foram feitas no Brasil, especialmente na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Mas a primeira transmissão no Brasil de fato aconteceu no ano de 1950, quando o empresário e jornalista Assis Chateaubriand criou a TV Tupi, que na época era Canal 3, na cidade de São Paulo. Ele havia estado nos Estados Unidos e resolveu, com o capital que ele havia adquirido, trazer a novidade para o Brasil, pois ele já tinha conhecimentos em rádio e resolveu arriscar essa nova onda de imagens no mundo inteiro para o Brasil. Um detalhe, como ainda não havia naquela época, em 50, transmissão via satélite, até porque o primeiro só foi lançado depois de 7 anos, em 1957, pela Rússia, com o seu Sputnik. Na época não havia transmissão via satélite e a Tupi era restrita apenas para São Paulo. No ano seguinte, em 51, que ela teve expansão para a cidade do Rio de Janeiro. Em 1951, a CBS fez a primeira transmissão em cores. Só que tinha um detalhe, naquela época todas as TVs que tinham eram em preto e branco. E essa transmissão em cores não se deu por conta que as TVs não tinham esse sistema de TV em cores. Por isso que muitas não deram certo naquela época. Pois, melhor falando, as TVs na época não eram adaptadas a cores. Neste mesmo ano de 1951, a SEMP começou a produzir as primeiras TVs no Brasil, só que logicamente também em preto e branco. Só que em 1953 a RCA conseguiu fazer de fato a primeira transmissão em cores e dessa vez, na época, ela conseguiu ser transmitida a todos os televisores e logicamente tinham a tecnologia que era adaptada. Nessa época, a popularização da TV crescia muito. Para você ter uma ideia, no ano de 1954, 55% da população americana já tinha TV. Agora, da mesma maneira que aconteceu em outros países, também o número mínimo de pessoas no Brasil tinham acesso à TV. Por isso que naquela época você conhecia TVs na praça, isso, aquilo, por conta que pouca gente tinha acesso à TV em casa. Então existia até naquela época as TVs nas praças, né, nos interior ou até mesmo nos grandes bairros de capitais. E a TV ficou tão popular e dos anos para cá, no total, hoje temos mais de 90% dos domicílios brasileiros com televisão. E naquela época também começou a aparecer alguns canais, como a Tupi já falado. Aí nos anos 60 vieram a Globo, anos 80 o SBT, veio a TV Manchete, que depois ela deixou de existir e virou Rede TV, Bandeirantes, Record, que foi a primeira de fato, a segunda do Brasil, que a primeira foi a Tupi. Mas a Record é a mais antiga do Brasil atualmente, por conta que foi na mesma época da Tupi. E também entre outras. Mas essas são as principais TVs em modo aberto que foram surgidas no Brasil. Além também, logicamente, da TV Cultura. A chegada do controle remoto se deu no meado dos anos 50. Era chamado de Flashmatic e ela foi criada pela empresa Zenith. Ela tinha um botão e emitia um feixe de luz que poderia mirar na TV para poder ligar, desligar e também mudar de canal. Mas tinha um problema aí, porque como os televisores tinham entrada de feixe de luz, o raio do sol poderia ligar e desligar esse aparelho por acidente. Aí, para resolver o problema, essa empresa Zenith criou o Space Command, que esse controle foi criado para resolver esse problema e em 4 pontos de luz você conseguir desligar, ligar, passar o controle sem que o sol interrompesse e você, no caso a pessoa na época, conseguiria utilizar sem problema. Esse sistema de controle remoto durou até os anos 80 e este tipo de controle remoto
era do modo de ultrassônico, por conta disso que o sol não conseguiria mais desligar os televisores na época. Também na década de 1950, as televisões começaram a diminuir. Os modelos que até então tinham estruturas grandes e pesadas, parecidas com móveis, passaram a ser menores e podiam ser colocadas sobre a mobília ou em suportes próprios para as TVs. Os televisores se modernizaram e ficaram mais acessíveis, especialmente aqui no Brasil. Com cores mais vivas e o começo do barateamento dos preços, aí sim as TVs começaram a ser vendidas de grande escala. Os modelos inovadores para a época contavam com o controle remoto, algo que os telespectadores de anos anteriores jamais imaginariam. Explosão do mercado de dispositivos auxiliares. Enquanto a Globo estreava sucessos como a novela Irmãos Coragem, Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Fantástico, as TVs passavam por uma atualização no design. Modelos com cores para todos os gostos apareceram no mercado. Algumas até acompanhadas pelos videocassetes e rádio. Mas o sucesso da década mesmo foi a transmissão da Copa do Mundo de 1970, no famoso ao vivo e a cores. Enquanto o mundo assistia aos jogos com essa nova tecnologia, muitos brasileiros acompanharam um evento em preto e branco. Depois do surgimento dos controles remotos, novos dispositivos auxiliares começaram a ser desenvolvidos. No ano de 1971, por exemplo, a U-Matic da Sony, primeiro videocassete com sucesso comercial, foi introduzido no mercado brasileiro. Logicamente, um pouco atrasado em relação a países como Estados Unidos e Inglaterra. No Brasil, a primeira transmissão de TV a cores aconteceu em 1972, realizada pela TV Difusora de Porto Alegre, e o evento transmitido foi a Festa da Uva de Caxias do Sul. No mesmo ano, a SEMP iniciou a produção de televisores em cores, fabricados no Brasil. Após o U-Matic da Sony, criou um formato de videocassete voltado especificamente para o consumo de massa, conhecido como Betamax, lançado nos Estados Unidos no ano de 1975. Já no ano seguinte, em 76, a concorrente JVC criou um formato conhecido como Video Home System, o VHS, que veio a se popularizar em todo o mundo. O mercado de videocassete no Brasil começou no início da década de 80. Os primeiros aparelhos eram trazidos do exterior e, por serem feitos para o mercado americano, usavam o padrão de cores NTSC, o que no Brasil resultava na gravação e reprodução de imagens apenas em preto e branco. Para solucionar esse problema, a Sony começou a importar do Panamá aparelhos no formato Betamax, adaptados para o sistema brasileiro, o PAL-M, mas por conta das taxas de importação, os aparelhos eram muito caros. O primeiro aparelho de videocassete fabricado no Brasil, de fato, foi lançado em 1982 pela Sharp, o que fez com que o preço ficasse mais barato. Nessa época, com o crescimento dos dispositivos auxiliares, como videocassetes e consoles de videogame, o controle remoto se tornou muito mais popular. A partir daí, ele virou um acessório indispensável no uso das televisões. As Copas do Mundo de 1982 e 86 impulsionaram ainda mais a venda de aparelhos. Aqui no Brasil, 1980 marcou como o final da TV Tupi por conta que ela perdeu a sua concessão federal. As TVs de tubo dão lugar às telas planas, mas não foram apenas os dispositivos auxiliares que evoluíram nessa época. A partir do começo dos anos 90, as TVs também evoluíram e começaram a mudar muito. Os modelos de tubo, por exemplo, usados desde a época de 30, começaram
a ser substituído com o surgimento das primeiras televisões de tela plana. Os primeiros aparelhos nessa época usavam LCD e tinham um retroprojetor traseiro embutido para exibir as imagens. Em seguida, surgiu a tecnologia de telas de plasma, que abriu caminho para a popularização das TVs de alta definição. Em 1995, o DVD chegou e revolucionou o mercado de mídias audiovisuais. Por mais de uma década, a nova tecnologia conviveu lado a lado com os aparelhos de videocassete. Até que, em 2008, o DVD conseguiu substituir de vez. Já na década de 2010, o DVD também perdeu o espaço no mercado, devido à popularização dos serviços de streaming e também de download de vídeos, e também para mídias móveis, como pendrive, por exemplo. Evolução dos tipos de tela e resolução dos televisores. No começo dessa década, a disputa entre as telas de plasma e LCD se acirrou com a popularização do conteúdo em resolução HD. Em 2004, as telas de LED surgem para dar fim à briga entre plasma e LCD, com menor consumo de energia e imagens mais nítidas. O primeiro televisor a usar essa tecnologia foi o Sony Qualia 005, mas as TVs de LED só chegaram ao Brasil mesmo alguns anos mais tarde, no caso trazidas pela Samsung. Ainda em 2004, a Sony criou a primeira TV com tela OLED, que foi apresentada na CES, evento anual da Consumer Technology Association, naquele ano. Seguida por Toshiba, Samsung e Panasonic, mas na época as telas de OLED tinham vida útil de poucos anos e eram muito caras. Por isso, ainda não eram produzidas comercialmente. Já em 2007, a Netflix começou a funcionar com o serviço de streaming, abrindo espaço para outras plataformas que chegaram ao mercado. Era o início ainda tímido da era do streaming. Também foi neste ano que o Brasil migrou do sinal analógico para o sinal digital, que trouxe imagens com maior definição para as televisões brasileiras. A chegada do sinal digital representou um grande salto de qualidade e trouxe muitas novidades, lembrou João Rezende, Head de Comunicação e Marketing da Sempre TCL. Foi quando todo mundo começou a produzir TVs de alta definição e também qualidade. Popularização das Smart TVs. Logo em 2010, as TVs 3D chegaram ao Brasil. Elas prometiam ser o futuro do mercado de TVs, mas fracassaram em conquistar o público, principalmente devido ao alto preço dos aparelhos e ao desconforto dos óculos 3D. Nessa época, as televisões de plasma deixaram de ser produzidas e deram lugar a LED. E a resolução Full HD se tornou padrão na produção de aparelhos e conteúdos televisivos. As tecnologias começaram a evoluir muito e rapidamente nesse momento, no ano seguinte, as primeiras Smart TVs foram produzidas, com conexão à internet e acesso a aplicativos. Com elas, o streaming começava a chegar à televisão. Em 2012, as primeiras TVs 4K chegaram ao Brasil, trazidas pela Sony e LG. Na época, elas ainda eram caras e acessíveis apenas para um pequeno público, mas em poucos anos se tornaram mais acessíveis e populares entre os consumidores que buscavam telas grandes e de alta definição. Esse também foi o ano da chegada da Netflix ao Brasil. Sua popularização foi acelerada nos anos seguintes, quando as Smart TVs e as Smart TV Box ganharam espaço no mercado. No ano seguinte, foi criado o primeiro Chromacast, que transforma TV comum em Smart TV, que no caso também dá acesso à internet. Com isso, aparelhos como a Apple TV, que já existia desde 2010,
começaram a se popularizar no Brasil. A partir daí, Smart TV Box começaram a fazer parte das casas do Brasil e também pelo mundo. No mesmo ano, chegaram ao mercado as televisões OLED, que contavam com a tecnologia de pixel que se auto-iluminam, o que proporciona o preto puro mais difícil de atingir em outros tipos de tela, e o contraste infinito, com cores perfeitas e vibrantes. 2013 foi o ano também que a Sharp apresentou a primeira televisão com resolução 8K. Embora ainda não tenha bom custo-benefício, as TVs com essa resolução já estão disponíveis no mercado, mostrando que a tendência é que a resolução das telas de TV continue aumentando. Seguindo a evolução das tecnologias em telas de televisões, em 2015 a Samsung criou as telas QLED como alternativa às caras telas de OLED e também trazendo ótima qualidade de imagens e cores vívidas. Essa tecnologia ajudou a popularizar as telas com qualidade superior e abriu espaço para novas alternativas como as telas NanoCell da LG. Em 2018, os televisores com inteligência artificial começaram a ser introduzidos no mercado, deixando os aparelhos mais interativos e integrados com outros tipos de eletrodomésticos. A chegada dessa tecnologia alterou a função das televisões. Uma TV, por exemplo, já é capaz de servir de central de controle para eletrodomésticos inteligentes, analisa Guilherme Campos, gerente sênior de produto da áreas de TV e áudio da Samsung Brasil. Se você gostou deste vídeo, dê seu joinha, ative o sininho, deixe o like, compartilhe, pois isso vai ajudar também outras pessoas que gostam do assunto. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!